Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Branda e hoje eu vou compartilhar para vocês como foi minha trajetória para ser aprovado na SpaceX com 7 meses de estudo. Eu decidi que ia querer a carreira militar no final do ano passado, eu estava no terceirão ainda, e comprei o cursinho. Eu comprei o TM, mas não estudei muito. Eu via 2, 3 aulas por semana ali, mas não tinha um comprometimento necessário. Nas férias eu viajei e tal, e quando eu voltei, ali no final de fevereiro, que a chave virou, que eu vi que eu precisava estudar de verdade, que senão não ia chegar a lugar nenhum. Nisso, nesse meio tempo, fiz a inscrição para várias provas e continuei estudando. Eu estudava. Vou falar, isso é errado, contar as horas, mas eu gostava de ter uma noção, estudava mais ou menos 5, 6 horas no início do estudo até pegar o jeito, sabe? Porque no início o cara não tem muito foco. É muito difícil, é muita distração, o cara não sabe como lidar com o celular, daí estuda no computador, abre vídeo no YouTube. O cara sempre tem uma porra pra gastar o tempo, a não ser estudar. Daí depois eu fui melhorando, fui conseguindo aumentar minha concentração, meu foco, ia rendendo cada vez mais e consegui estudar cada vez mais. Meu estudo era basicamente ver as aulas do TM e resolver as questões propostas lá, que tinha depois de cada assunto. Eu não tinha muita base, pra ser honesto, nunca tinha estudado na vida. Isso foi algo muito difícil, porque na escola eu sempre fui um aluno bom. Um aluno tirava notas boas, mas nunca me comprometia com nada. Eu nunca tinha estudado realmente para uma prova, sabe? Feito um estudo direito, feito várias questões. A escola sempre foi algo muito fácil, então era só eu ir lá e fazer a prova. Mas daí chegou, agora estudando para a SpaceX, eu vi que a parada não é assim. Que se eu não estudar, se eu não fizer um trabalho direito, não vou chegar a lugar nenhum. Não vou chegar a lugar nenhum, porque é impossível o cara passar numa prova dessa dificuldade só fazendo um resuminho e fazendo 10 questões, 20 questões. Eu vi que eu tinha que buscar mais. Nisso eu tinha que fazer a prova do CFN, não fui porque Porto Alegre estava alagado e as estradas estavam fechadas, não consegui ir. Mas daí deixei, né? Prova do CFN não era meu foco, então não vou nem me preocupei com isso e continuei meu estudo. Meu estudo foi basicamente ver as aulas e poucas questões até a prova da EAR. Eu baixei o banco do que é concursos também e pegava umas questões por lá também. Eu achava bom, tinha, tinha resolução, né, comentários, e eu consegui utilizar bastante. A prova de ar chegou ali em julho. Eu. Foi julho, metade de julho. Eu não fui como eu esperava, porque eu ouvi muita gente falando que a prova de ar era uma prova muito tranquila para quem fazia SpaceX. E apesar de eu ter passado, eu fiquei em 243 na opção BCT, fiz, se não me engano, 71 pontos. Eu não tive um resultado que eu gostaria. Sim, física, eu senti que eu não fui bem, porque eu tirei 12 de 24. Tudo bem que tinha conteúdos que eu não tinha visto ainda. No ônibus para Porto Alegre eu fui com 2 tópicos de física 2 e tópicos de física 3, tentando aprender um pouco dos conteúdos que eu não tinha visto. Só ver alguma fórmula, alguma coisa que eu pudesse usar na hora, só para safar uma questão fácil. Eu consegui fazer isso, consegui safar umas 2 ou 3 questões que eu não faria, porque eu não tinha visto os conteúdos. Faltava bastante ainda para fechar o edital da SpaceX. Eu até não fechei o edital. Tinha matérias como geografia. Geografia faltou uma parte no edital da SpaceX. Daí, passando a prova de ar, que eu tive
o contato ali com a gurizada do TCR. O Gonzales me chamou para um Discord. Depois nós e vários alunos nos reunimos e a gente estudava junto, fazia questões. A gente se unia assim, ó, 6 da manhã começava e parava meio-dia, assim. Era um ritmo muito diferente do que eu estava acostumado. Porque eu estava acostumado a só ver a aula e fazer poucas questões. E eu vi que era isso, eu fazer questões que diferenciava um aluno mediano, que ia ter um resultado bem na média, e de quem era os 01, 02. Sempre essa galera fazia muito mais questões. Eles eram craque em resolver questões. Isso era a parada que virou a chave para mim, que eu fazia muito pouco. Disso, depois da área eu continuei daí com a gurizada e mudou meu estudo para uma base muito maior de questões. Eu ainda continuava vendo, terminando ali Física 2, Física 3 e prosseguindo os conteúdos, fazendo meus resumos no caderno, mas fazia muito mais questões. Pegava ali de fontes diferentes, daí de outros bancos de questões, fazia dos livros. Eu tenho aqui, eu imprimi os FME, de Fundamentos da Matemática Elementar, os tópicos de Física eu peguei também, peguei esse daqui, assim eu tenho a coleção que eu comprei na Shopee, veio bem certinho, colorido, e também peguei a coleção de Química do Feltri. Foram livros que me ajudaram muito. Até a prova da EAR, eu nunca tinha feito uma redação, até tinha tentado, mas eu sempre tive muita dificuldade, não conseguia desenvolver uma boa redação e fui postergando isso. Fui jogando com a barriga, não, redação é fácil, sempre tive uma facilidade em tirar boa nota no Enem, essas paradas, mas a redação da SpaceX é diferente e foi algo que eu sofri bastante. Na prova da AFA, que teve em seguida, né, no mês seguinte, eu fui mais ou menos, eu fiquei acho que em 773, eu não tive minha redação corrigida, até porque se corrigisse minha redação eu não ia achar muita coisa, porque eu não consegui fazer redação e nos últimos minutos que eu tentei dar uma enrolada, escrevi direto na folha, mas, porra, merda nenhuma, entendeu? Eram só palavras. Daí, pô, foi um momento muito triste, pô, ver que eu não consegui escrever uma redação. A prova da AFA é uma prova que eu não tinha feito nenhuma, né? Sim, o tempo é algo muito corrido. Eu vi que, pela dificuldade da prova e pelo número de questões de redação, não tem tempo para nada. Mas isso não é desculpa, eu tive bastante tempo para escrever redação e não consegui, simplesmente não saiu. Escrevi só, botei palavras no papel e entreguei, não fiz nem conclusão. Por causa do tempo, eu não consegui fazer. Daí, depois disso que eu falei isso até para meus familiares, né? Falei com uma dor no coração que eu não consegui fazer. Isso dá uma dor no coração muito grande. E nesse momento eu comecei a estudar redação e focar mais e tentar me desafiar a fazer isso, porque se eu chegasse assim no dia da SpaceX eu não passava. Isso era certeza. Comecei a estudar e nisso, no final da prova da AFA, eu falei pro Pedro Gonzalez, também é gaúcho e fez a prova em Porto Alegre. Eu falei isso com ele, ele me disse para montar um modelo de redação próprio meu e sempre aplicar. Assim, um modelo de redação não com citações prontas, com nada, mas saber como escrever. Simples fato de separar ali, contextualiza, bota uma tese e contextualiza, tese na introdução, depois do desenvolvimento faz algo bem simples, mas que tu faça isso em todas as redações e tu consiga montar um modelo próprio, que na hora tu não vai pensar, na hora tu só vai
só vai alinhar ao tema e vai conseguir desenvolver rápido. E foi nisso que eu me baseei para o estudo da redação e consegui desenvolver meu próprio modelo. Na prova da ESA e da SpaceX eu consegui fazer uma redação rápida e boa. Depois da AFA, eu ainda tinha conteúdos a terminar, continuei fazendo resumos, mas um nível de questões muito maior número. Eu passava às vezes o dia sem ver uma aula, só fazendo questões. No estudo para SpaceX fazia questões de outras bancas mais difíceis, como pegava ali às vezes português do IME, do ITA, da AFA, da Escola Naval, sempre tem uma dificuldade a mais. Física da DEFON, algumas questões, por causa que algumas envolvem cálculo, né? Cálculo eu não tinha aprendido até o momento. Mas da AFA eu fazia várias questões para me desafiar e descobrir maneiras diferentes de resolução. Que isso que importa na hora da prova, que caia o conteúdo e tu saiba todas as maneiras de resolver o que está proposto ali. Na prova da ESA, como eu nunca tinha feito, para mim tava uma prova tranquila. Muita gente falou que veio uma prova muito difícil. Para os padrões da ESA que eu vi no passado, depois dessa prova eu pesquisei as antigas, né? Veio uma prova difícil para os padrões da ESA, mas para quem estuda num nível mais alto, a prova deu para safar tranquilamente. Eu errei bobeira também, errei bastante bobeira em matemática, às vezes marquei questões errado, mas fiz 37 questões. Esse ano passei na ESA também. E a redação eu consegui fazer tranquilamente. Graças a Deus, porque a redação foi um problema muito grande na minha preparação. Outro problema foram os simulados, que eu fiz poucas provas antigas, como provas realmente, e isso principalmente por causa da redação, porque eu não conseguia fazer redação, então eu deixava os simulados de lado. Muitas vezes eu fazia como uma lista de questões, provas antigas, mas não fazia realmente para ver o tempo, para realmente simular uma prova. Era mais como uma lista de exercícios. Eu fiz daí, antes da SpaceX, ali entre as SpaceX, eu fiz realmente uma das provas como simulado, para ver o tempo e ver como eu conseguiria desenvolver, e foi até tranquilo. Daí agora falando da SpaceX. No primeiro dia, eu senti que depois que acabou a prova, eu senti que eu tinha ido bem, mas não tão bem, sabe? Não me garantiria no primeiro dia. Fiz 7 em física, fiz 16 em português e 10 em química. Química era uma matéria que me pegava bastante, porque eu tinha estudado ela muito bem nos primeiros meses de estudo. Eu estava muito bem em química. Estava muito bem, toda a lista eu conseguia resolver tranquilamente. E deixei de lado para matérias como física, que eu era ruim, que eu não tinha base e o conteúdo era muito extenso. Comecei a dar mais lugar para física e menos para química. Passei uns bons 2 meses sem estudar química. E no final, quando estava estudando com a gurizada, pegava uma lista de química e eu não conseguia fazer. Não conseguia, porque tinha estudado no início do ano e parado. Daí eu perdi muito do que eu tinha aprendido, ainda estava ali, mas a resolução de questões estava bem defasada. Estava na metade dos conteúdos e tive que voltar a estudar química e fazer mais exercícios. Eu pensava que se eu fosse tomar corte, eu tomaria em química. Isso para mim era uma certeza, eu falei isso até antes da prova com uns amigos meus. Mas consegui 10 de 12, uma nota boa, uma nota que eu fiquei muito feliz. A redação consegui desenvolver tranquilo, eu tirei 76 na redação também, mesma nota que eu tirei na prova. No segundo dia, quando eu abri a prova, eu sabia que eu tinha passado.
assim, quando eu olhei a prova de matemática, que veio bem tranquila esse ano, comparado com as provas que eu vi dos anos anteriores, veio uma prova muito tranquila. Geografia e História, na minha visão, no padrão, e inglês eu sempre tive uma facilidade muito grande em inglês. Até na prova da EAR eu errei só uma questão das 24, eu fiz 23 na prova da EAR do ECT. Na prova da AFA eu não fui tão bem, mas não diria que fui mal. Não tomei corte nenhuma, só fiquei fora da correção da redação. Na prova da ESA também errei uma questão de inglês. E na prova da SpaceX errei uma também, fiz 11. Quando eu abri a prova no segundo dia, eu sabia que eu iria passar, porque no início da minha preparação eu tinha feito um simulado, apesar de não ter feito a redação. Eu fiz o simulado das questões e corrigi depois e tinha dado uma nota 71. E eu vi que era uma nota razoável para passar, até onde eu sabia, porque no ano passado, nota de corte, se não me engano, foi 69 ponto alguma coisa. Então, 71 era uma nota razoável e eu sabia que daí eu já tinha uma base de quantos acertos eu precisaria para tirar essa base, assim, 71, seria uma base. Então, seria 7 em física, 5 em química, daí só que iria melhor ali umas 18 em matemática. Fiz 16 em matemática no segundo dia, porque errei muita besteira, conta simples, assim, de exponencial, que confundia, fazia o 13 elevado a x e confundia na resposta dava errado. Marquei uma errada no gabarito de história, e na história eu acho que eu fiz 8, na geografia 8 também, se não me engano. Mas isso foi minha preparação, o jeito que eu estudei. E meus erros foram negligenciar a redação muito, por causa que eu não conseguia fazer e deixava para depois, sempre deixava para depois. Ah, amanhã eu faço. Não, amanhã eu faço. E nunca fiz. Fiz poucas redações e daí no final, no mês final ali, passei um sufoco fazer 2 redações por semana para tentar pegar o jeito. E simulados também, eu fiz muito poucos. E simulado é uma coisa que é muito boa para tu ver o teu progresso, para tu se acompanhar o progresso e simular o tempo de prova, porque muitas pessoas podem ter dificuldade no tempo de prova, vai faltar tempo para passar as questões para o cartão resposta ou para passar a redação a limpo. Isso é algo que é muito importante saber. Então é isso, galera. Obrigado. Desejo tudo de bom para vocês. Espero que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi. Espero que vocês se deem muito bem na prova.